Redação Novo Tempo de volta para você que acompanha a gente pela rádio ou pela TV Novo Tempo. Nós estamos simultaneamente nesses dois veículos de comunicação e agora estamos no último bloco do programa. Bom, na última semana, um piloto da companhia aérea Air Canada teve que fazer um desvio na rota do voo que ia de Tel Aviv, em Israel, para Toronto, no Canadá. Tudo para salvar um cachorro que viajava no compartimento de carga do avião. O piloto identificou um mau funcionamento em um dos aquecedores do porão de carga e percebeu que o ambiente poderia ficar muito mais frio quando o avião sobrevoasse o Oceano Atlântico e que talvez o bulldog francês de nome Simba não sobrevivesse. Foi então que ele decidiu desviar a rota para Frankfurt, na Alemanha, para trocar o cachorro de avião, atrasando a viagem em 75 minutos. E eu sei que deu um grande, pode chamar de prejuízo, mas aumentou os custos, obviamente, dessa companhia aérea em cerca de 30 mil reais, mais ou menos. É interessante isso, porque se você parar para pensar, o piloto do avião é o principal responsável pela segurança de todos os passageiros do voo, sejam eles seres humanos ou um cachorro, né? Olha, eu achei o máximo, porque assim, eu tenho uma cachorrinha e a gente que tem animal de estimação sabe o quanto é importante pra gente o nosso bichinho, né? Então eu penso que se tivesse acontecido com a Lola, eu teria ficado extremamente desesperada e extremamente chateada com a empresa, porque se eles tiveram um problema técnico, por mais que custou esses quanto a mais aí, Leite? 30 o quê? 30 mil reais, mais ou menos. 30 mil reais, eles salvaram a imagem, inclusive, além do próprio cachorro, do dono satisfeito, de um cliente, a imagem da própria empresa. Porque quando teve aquela cachorrinha Mel que desapareceu, eu esqueci a companhia aérea que foi, isso foi a TAM? Foi a TAM. Prejudicou e muito, porque isso deu em todos os jornais e foi um alarde, né? Como é que sumiu essa cachorra? Eu não lembro dessa história. Ela sumiu. Ela estava sendo transportada também naquele compartimento de baixo, porque não atingia o peso que pode viajar ali junto com o passageiro e ela simplesmente desapareceu. Eles deram alguns prazos de que estavam tentando procurar, não conseguiram encontrar. Diz a pessoa que perdeu, eu esqueci o nome dela, que um funcionário da empresa aérea ligou dizendo, olha, a gente vai pagar todos os custos que você teve com o transporte da Mel e a gente vai te dar um cachorro da raça que você quiser. Não, gente, não se faz isso, se perde se a companhia aérea perde o seu filho, você fala, que ele vai falar? Olha, te dou ele de olhos azuis, te dou ele moreninho, te dou ele branquinho, você vai ter o filho do jeito que você quiser. E não outra, é assim que funciona, né? Tem um custo altíssimo para transportar o cachorro. Então, a pessoa pagou por um bom serviço mas eles ofereceram devolver o dinheiro. Esse é o ponto. Gente, agora o negócio... Esse argumento tá fora. Se pagar, não, você vai ter seu dinheiro todo de volta. Agora, o negócio é o seguinte, quando eu li essa notícia, eu achei muito bonitinho também. Eu gosto de animais, quando vejo gente Você tem algum? Eu tenho uma gatinha. Infelizmente, não tenho um cachorro, porque a gente... Gosta mais de gatos? Não, eu gosto muito de cachorro, até mais que gato, mas ele ia viver abandonado lá em casa, coitado, porque a gente não tem tempo para ficar com ele. Não, o gato fica lá. É que o gato, ele não... O gato é diferente, ele já teve gato? É diferente, gato, ele vive sem carinho. Agora, falando da empresa aqui, que é o foco do programa Não a Minha Vida com os Animais, o que acontece? Será que realmente foi só por bondade? Por estar mais na área da publicidade, sempre olho esse tipo de notícia com um pouco mais de atenção. Uma das ferramentas do marketing de guerrilha é justamente a fomentação de mídia espontânea. É muito fácil para uma empresa dizer assim, nós nos importamos com a segurança de todos os nossos passageiros, de tudo aquilo que nós transportamos. E isso qualquer empresa pode fazer. Agora, quando a gente vê numa circunstância como essa, que o piloto simplesmente muda sua rota e isso ganha uma repercussão na mídia, de alguma maneira a marca se posiciona de uma maneira muito mais legítima e muito mais crível para o consumidor. Acho que isso tudo se apaixona pela marca. Se apaixona pela empresa. Quem divulgou na imprensa essa informação não foi o dono do cachorro, foi a própria companhia aérea que falou, olha, a gente desviou a rota para salvar a vida de um cachorrinho. Então, assim, não duvidando da bondade do piloto e da noção dele, porque obviamente isso precisa ser levado em consideração, mas assim, se você parasse para pensar também, se esse cachorro tivesse morrido, eu acho
que os valores de indenização, entre outras Exatamente. coisas, superariam os 30 mil reais aí, né? Em dólares dá muito menos. 5 mil só. Em dólares dá 10 dólares, né? 10 cents. Tipo isso. Mas, com certeza, foi muito mais vantajoso do ponto de vista, inclusive, econômico, terem feito dessa maneira, né? Desviado a rota do que, de repente, pagar uma indenização porque o cachorro morreu. Mas nesse caso da TAM, por exemplo, o que aconteceu? Eu acho que eles tiveram que pagar, não, né? nunca mais acharam a cachorrinha. Eu não sei se foi pago a indenização. Não acharam a cachorra. Agora, a sua pergunta é como ela desapareceu? Não, a minha pergunta é, porque o Leite levantou, claro, se a gente indenização. está falando de uma empresa europeia. Air Canada. É do Canadá. É do Canadá, portanto. A justiça é mais rápida, é mais ágil, funcional. Agora, no Brasil, essa família que perdeu o cachorro, é possível que ela tenha... Quando que isso aconteceu? Fevereiro, eu acho. No início do ano agora. Então, para ela receber uma indenização pelos processos que a gente tem aqui no Brasil, vai demorar um pouco. Uns 10 anos, talvez. É interessante porque ela pediu aceitar um cachorro novo. Ela pediu para ver, ela pediu para ver o local ali do transporte. A empresa não deixou, falou que estava junto com os peritos e não podia ver. Depois ela recebeu uma foto de como estava, ela só viu a grade um pouco amassada, mas o cadeado intacto. É uma história meio estranha, ninguém sabe para onde foi parar a cachorrinha. É um mistério. Inclusive, a repórter, na hora que estava fazendo a entrevista com ela, eles ligaram de um canto para o outro na TAM e ninguém sabia resolver esse protocolo dela. O que eu achei interessante é que no campo ali do aeroporto, eles têm várias gaiolas daquelas, sabe aquelas de pegar passarinho antigamente, que a hora que entra, cai? Arapuca, é verdade. Arapuca, exatamente. Tem várias espalhadas para que quando isso ocorrer, possa ser resgatado. Nessa mesma matéria, tinha um gatinho de um moço que sumiu. Não sei quantos dias depois ele foi encontrado nessa arapuca. Então, assim, você vê que é uma coisa comum, porque se eles estão fazendo isso, é porque, com certeza, alguns animais fogem, né? Eu não sabia disso, interessante. Tem. Agora, eu gostei de um negócio que o André falou, só retomando, que eu achei muito interessante. Parando para pensar do ponto de vista publicitário da coisa, é muito perspicaz da empresa também se aproveitar de uma situação que poderia ser um grande problema para a empresa, para promover a própria empresa. Por exemplo, a gente está falando da Air Canada aqui no nosso programa. Provavelmente a gente não estaria falando dessa empresa se não fosse por conta de uma situação como essa. E a gente não está falando isso porque a gente tem um patrocínio dessa empresa ou porque alguém aqui trabalha nessa empresa. A gente está falando porque uma situação chamou a atenção de gente no mundo inteiro e agora a gente está falando desse episódio. Então, situações onde pode ocorrer uma tragédia e a empresa se posiciona bem, pode ser um gancho muito interessante para a própria empresa, né? É a mídia espontânea. Ao invés dele comprar um espaço na mídia, ele ganha gratuitamente o espaço aqui na rede Novo Tempo, através de uma ação que ela tenha feito que tenha repercutido de maneira global. A gente fala que a marca, hoje em dia, ela não precisa apenas ser vista. Ela tem que ser falada, curtida e compartilhada. E essa circunstância, esse acontecimento com a Air Canada, ela reflete justamente, ele atende todos a esses quesitos. Na internet, todo mundo lê, todo mundo vê, todo mundo acha bonitinho, curte, compartilha, e a imagem da marca acaba sendo posicionada. E se eu tiver que transportar o meu cachorrinho numa empresa aérea, eu vou escolher a Air Canada se ela faz aquele trecho. Vou ou não vou? Com certeza. Eu fiquei pensando, ele falou de compartilhar e tal. Todo mundo que gosta de bichinho na internet se deparou com essa notícia, provavelmente começou a compartilhar isso por conta da questão sentimental que envolve a história, né? Quem passa por aeroporto hoje em dia vê a quantidade de gente viajando com animal. Não era uma coisa tão comum no passado. Hoje, muitas pessoas viajam com seu animal de estimação. Inclusive, tem um dado crescente, não vou saber lembrar a porcentagem, mas de quantos por cento cresceu o número de pessoas transportando animais. Muito bom. Bom, a gente vai ficando por aqui, esse último bloco Ela vem com uma certeza. Inclusive, os números, cresceu 97,9%. Eu não sei dizer. Não, gente, eu ia falar o número, mas eu fiquei com medo de não ser esse número que está aqui na minha cabeça. Okay. Desculpa, tá? Não, fica tranquilo. Mas o Google resolve, a gente pesquisa lá. O bloco tá acabando, você foi salvo pelo gongo aí. Bom, o programa vai ficando por aqui. Eu agradeço ao André Aurel mais uma vez pela participação, por ter estado aqui e espero que a sua volta para São Paulo tenha um pouco menos de trânsito aí. A gente espera dias melhores no trânsito de São Paulo. Obrigado, viu, André?
Eu também espero, foi um prazer estar com vocês. Tá certo. Wagner, obrigado mais uma vez. Suzane, a gente se vê no Revista Novo Tempo. Hélio, até mais. Até segunda. A gente vai ficando por aqui, o Redação Novo Tempo. A gente se encontra na semana que vem. Tchau pra você.